Amém, amém. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Para você que está aqui, para você que está em casa, você que está hoje, terça-feira. Hoje é dia 14? 14 de fevereiro. Talvez você esteja em outro dia, não 14 de fevereiro. Mas a minha oração é que, por você e por nós, é que a palavra que o Silas cantou, que é do livro do Abacuque, se confirme em sua vida. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que não haja os animais nos currais, ainda que tudo pareça estar contrário a você, se alegre em Deus, porque Ele é o Deus que cuida de você e que protege você. Bem rápido, para a gente não tomar nosso tempo do missionário Laerte, que vai pregar também hoje, o tempo dele, no caso, e para nós orarmos o nosso tempo de oração também, que nós estamos estendendo o tempo de oração. Mas abra sua Bíblia comigo, só para a gente ter um texto para ler e para a gente orar pelas nossas ofertas e os nossos dízimos e pelos nossos ofertantes e pelos nossos dizimistas. Depois desse tempo, Roberto, vê se é isso mesmo que a gente fez domingo, que sempre o pastor Ivaldo que faz, eu fico meio desligado disso, eu não sou muito bom para essas coisas. Tem a apresentação da agenda, né? Aí volta com o visitante e aí o missionário Laerte prega. É isso mesmo, né, Roberto? Obrigado. Salmo 41, do verso 1 ao verso 3. Ele diz assim o texto: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. E o verso 3 fala assim: o Senhor susterá, no caso, o susterá, em seu leito de enfermidade, e da doença ele vai restaurá-lo, vai o restaurar da doença. Esse é o texto do salmista, Salmo 41, né? Se você perguntar para mim, esse salmo do Davi, Cássio, pastor, o que tem a ver com esse momento de oferta e de dízimo? Se a gente for analisar friamente o contexto do texto, não tem nada, não tem. Mas quando eu estava lendo esse texto, acho que foi ontem, segunda-feira, mais precisamente ontem, eu vi uma coisa aqui que realmente Deus se agrada quando você faz, quando eu faço. Que é a demonstração do quê? De misericórdia. A demonstração do quê? De generosidade. Porque eu não consigo pensar no cristão seguindo a vida de Jesus e tendo como modelo Jesus, sem pensar num cristão assim, que é generoso, que é um cristão que se dá, que se entrega, que é amigo, que se preocupa, que não vai dormir toda noite sem que tudo que aconteça no mundo, e coisas ruins acontecem no mundo, e esse cristão ele bota a cabeça no travesseiro e ele dorme sem pelo menos fazer uma oração aos céus para que Deus abençoe as famílias na Síria, as pessoas que perderam parentes, perderam filhos, perderam pais, as pessoas que você passa na rua e você vê aqueles que estão passando necessidade, sabe, eu não consigo imaginar, senão o nosso cristianismo e o nosso evangelho se tornam muito frio, né? Então, quando eu olho para um texto como esse, eu vejo assim que o Senhor está prometendo uma coisa para nós. Aquele que é misericordioso, aquele que é generoso, ele receberá também do Senhor misericórdia e receberá do Senhor também generosidade. E aí que eu entro, para ser rápido, para a gente orar. Por que eu li esse texto? Deus colocou no meu coração para ler. E aí, a aplicação que eu quero fazer, que o Espírito fala comigo, o meu espírito, minha consciência, o Espírito de Deus. Se Deus deseja que eu seja misericordioso, generoso, e Ele disse, quando eu agir assim, a misericórdia vai ser sobre mim, a generosidade dEle vai ser sobre mim. Aí eu fiquei pensando, se isso funciona para a generosidade e para a misericórdia, isso funciona para a fidelidade também.
Então, se eu sou fiel com o Senhor, nos dízimos e nas ofertas, Ele também será fiel comigo também. Deus, ele é diferente da gente. Sabe por quê? Eu fico bem assim impressionado quando eu leio na Bíblia que vocês sendo pais maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, então meu coração se alegra. Por quê? Se alegra nesse sentido. Se eu me acho erradamente bom para com os meus filhos, carinhoso, teria disposição de me entregar por eles, morrer por eles, e se o meu Deus está dizendo que eu sou mau, Ele me ama demais, Ele me ama demais. Então, que o Senhor Jesus, Ele trabalhe nisso em você, a sua fidelidade. Se você for fiel com Ele, Ele é muito mais fiel do que você, muito mais. A fidelidade de Deus, ela está lá em cima, a gente não alcança, não tem como alcançar. Por mais que você queira, você só vai chegar a um nível assim o dia que você não estiver nesse mundo, porque o mundo ele vem tentar nos seduzir, nos corromper. Mas que a gente possa olhar para as pessoas que precisam, não só no sentido material, mas para as pessoas que precisam do sentido espiritual. E tem muita gente que precisa, muita gente. E através da sua oferta e do seu dízimo, a igreja está aberta. As igrejas são abertas, o Evangelho é anunciado, o Evangelho é pregado, a salvação alcança famílias para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos orar? Fica de pé então, aí depois vai ter os recados, a gente apresenta a visita, eu já passo para o Laerte, tá bom? Vamos orar então? Senhor Jesus, eu te peço pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção, pelo teu grande poder, Jesus. Abençoe esses amados, abençoe esses teus filhos e filhas que são fiéis, que são generosos, que têm, Senhor Jesus, cumprido esse papel de servo de Deus, entendido a mensagem que nós precisamos, Senhor, repartir, que nós precisamos nos doar e se entregar, não só ao nosso recurso, mas a nossa vida, que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa abençoar e que jamais falte na vida desses amados o pão do dia, como o Senhor nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que o Senhor multiplique todo o recurso levantado, para a honra e para a glória do nome de Jesus eu oro e te agradeço, amém e amém. Você pode vir contribuir se você tem aqui, tá bom? Venha para frente, recados com o Roberto. Olá, igreja, a paz seja convosco. Confira a seguir nossa programação para o mês de fevereiro. No dia 11, teremos o primeiro encontro de jovens casados. Será um momento agradável, divertido e uma oportunidade para conhecer e confraternizar com os jovens casados da nossa igreja. Se você tem interesse em participar, procure Davi e Priscila ou faça sua inscrição pelas nossas redes sociais. No dia 18, às 10 horas, nossas irmãs estarão reunidas para o Devocional de Mulheres, com o tema Nos Revestindo e Avançando para o Alvo. Contamos com a sua presença para um momento de comunhão cheio da presença de Deus. Ainda no dia 18, teremos o segundo culto de jovens do mês. Incentive o seu filho a participar conosco. No dia 24, às 19h30, retornaremos com os encontros de adolescentes. Para mais informações, procure Davi e Eduardo. A partir do dia 25, retornaremos com as aulas da Escola Bíblica. Todos os sábados, às 4h30, estaremos reunidos no Colégio Brasília. Incentivamos toda a igreja a participar conosco. A nova turma do curso Casados para Sempre está com as inscrições abertas. As aulas serão às quartas-feiras e começarão no dia 8 de março. Se você tem interesse em participar, procure os representantes Priscila e Fábio ou Donizete e Suicele. Não se esqueça do quilo do amor. Independente da semana, sua doação será recebida para abençoar nossos irmãos. Contamos com a sua ajuda. A Ezequiel Vigias é uma igreja missionária. O projeto social Ainda há Esperança acontece todos os domingos e você pode fazer parte disso. Contribua doando roupas e alimentos, cozinhando para os nossos irmãos de rua ou até mesmo se juntando a nós no campo missionário. Se você tem interesse em participar, procure a pastora Luciana. Para mais informações, acompanhe nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram, e Ezequiel Vigias. A paz. Amém. Temos alguém nos visitando hoje, que é convidado nosso pela primeira vez? Tem alguém? Faça uma cena com a mão para a gente conhecer você. Temos 2 pessoas aqui. Mais alguém que está nos visitando? Como que a nossa igreja, a nossa comunidade recebe essas meninas aqui hoje, nessa noite? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Muito prazer tê-los aqui.
Boa noite, igreja. Paz já convosco, amém? O pastor Cássio falou para mim, se apresenta os convidados. Eu falei, não. Eu já estou nervoso por causa da pregação. Não, apresenta lá. Estava quase orando igual Jesus ali, pastor. Se possível, passa de mim esse cálice. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem e o principal, na presença de Jesus. Eu queria, antes de falar o tema, antes de começar a pregação, para a gente agradecer a Deus por estarmos aqui, que agora Deus fale profundamente ao coração de cada um de vocês, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos livrou do mal. Nós agradecemos, Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Eu agradeço, Deus, pela igreja que o Senhor nos dá. Nós estarmos aqui reunidos no Teu nome, falando da Tua palavra, com toda a liberdade, sem nenhuma perseguição. Isso é um presente para nós, Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada família representada que está aqui, que o Senhor venha falar no coração delas, assim como o Senhor falou no meu coração e continua falando até agora. Abençoe esse culto, porque nós estamos aqui, porque tudo é para o Senhor. Nós estamos aqui reunidos no Teu nome, nós estamos fazendo porque é o Senhor que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não tem tema, né, de terça-feira, de dia de semana. Eu tenho o tema aqui, eu só vou falar para vocês, mas não vai no telão aí. O tema que eu coloquei na pregação é: somos o sal da terra? Interrogação. E agora eu vou precisar da resposta de vocês para não ficar... Somos o sal da terra? Aí tem mais uma pergunta na pregação. Onde nós estamos sendo esse sal? Em que lugar? Ô Wellington, coloca para mim, por favor, Mateus 5,13, que é o texto da pregação. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Coloca a primeira imagem aí, Wellington, por favor. Eu tentei fazer umas imagens, eu sou tão ruim, irmãos, para editar esse negócio de imagem, eu trabalho com TI, os outros falam, mas você não sabe, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou tentar mais ou menos explicar. Nós somos o sal. Imagina a igreja como o saleiro. Está certo essa imagem? O sal reunido dentro da igreja? Está ou não está? Está. Faz parte do sal se reunir como nós estamos aqui hoje. Nós nos reunimos para aprender, nós nos reunimos para termos mais comunhão, para louvar. Agora minha pergunta, é para isso que o sal foi feito? Para ficar dentro do saleiro? Põe a segunda imagem aí para mim, Elton, por favor. Eu tenho até um projeto no meu coração, e é antigo isso, que chama Sal Fora do Saleiro. Que nós temos que ser sal lá fora. Por isso que quando eu falei assim, nós somos o sal, vocês falaram, sim, onde? Porque ser o sal aqui dentro é maravilhoso. Ser sal do lado de sal é gostoso. Mas esse não é o nosso papel. Aí eu coloquei mais uma imagem só para ilustrar mesmo para que o sal serve. Põe aí. Não é para abrir o apetite dos irmãos que estão de jejum não, tá? Irmãos, a função do sal é salgar a comida. A partir do momento que você, como sal, da terra, não da igreja, se conformar em ser sal aqui dentro da igreja, você não está cumprindo o seu propósito que você foi chamado. E deixa eu te falar uma coisa. Ser sal fora do saleiro não é gostoso. Não é bom. Aqui dentro tudo funciona. Aqui dentro, por mais que a gente tenha alguém que venha te exorte, é para o seu bem, alguém que coloque o dedo na tua cara, é para o seu bem, mas lá fora, não é assim que a banda toca. Eu vou falar por experiência do negócio de evangelismo, de ter viajado para outros países, além de ter ido para outros países, de pregar aqui na área verde. Aí, quem é que faz evangelismo na área verde aqui? Levanta a mão aí. Bastante gente. É gostoso? Sabe por quê? Porque lá a gente escuta um monte de groselha. Lá a gente escuta que Jesus... Eu me sinto até mal repetir as coisas que escuto, então tem coisa que eu vou me preservar aqui. Lá a gente escuta que a gente
teve uma lavagem cerebral, que a gente não é inteligente, onde já se viu você é crente, onde não sei o quê. Mas o nosso propósito, o seu chamado, é para ser sal na terra. Não é ser sal na igreja. Vocês acham que o mundo hoje está precisando do sabor de Cristo lá fora? Mais do que nunca. Hoje eu estava numa empresa, não vou falar o nome porque está no YouTube, e eu vi uma placa no banheiro da igreja, no banheiro da empresa. Tanto é que quando eu fui entrar, eu assustei. Eu estava entrando no banheiro, estava assim, aqui, nessa empresa, nós não discriminamos a sua opção sexual. Então, se você se sentir à vontade como homem, você pode usar esse banheiro no das mulheres. E no dos homens, se as mulheres quiserem entrar lá e que ela acha que ela é homem, pode entrar. E eu fui e comentei isso com uma pessoa, e aí eu fui crucificado por umas 15. Porque eu estava sendo sal onde tem que ser. Por mais que o mundo fale que está certo, está errado. Aí eu ainda falei para uma pessoa assim, eu falei, cara, imagina se você tem uma filha sua que trabalha aqui de estagiária de 14, 15 anos, chegando em casa para você à noite, falando assim, eu estava no banheiro, apareceu um homem do meu lado, porque ele falou que ele se sentia mulher. E ele fez a necessidade do meu lado. O mundo aí fora, que está faltando sal, acha isso normal. Eu já estava com a pregação pronta, e aí quando aconteceu comigo, gente, eu fui crucificado mesmo. De careta, de o crentão, de santo. Isso por pessoas que me conhecem. Não era nem numa roda de pessoas que eu não conhecia. Você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Hoje é assim. Eu falei, cara, a gente pode ficar debatendo aqui 2 horas. Para mim está errado. Sabe por quê? E aí eu desci o evangelho. Entre as pessoas tinham diretores, gerentes. Se vai me custar um emprego, estou falando aqui no YouTube, se vai me custar um emprego, é o preço de pregar o evangelho. É o preço de você ser sal na terra. E aí, para não ficar nas minhas palavras, olha o que Jesus diz. Coloca aí para mim, Wellington, por favor. Mateus 10, versículo 16. Jesus está falando para a gente. Eu os estou enviando como ovelha no meio de lobos. Para você ser sal na terra, você vai sofrer lá fora. Quando Jesus está falando que está te enviando como ovelha no meio do lobo, o que você acha que Jesus está te falando? Você vai sofrer perseguição? Ou você já viu a ovelha enfrentando o lobo? A ovelha, ela foge. E não é que a gente foge de medo, não, de Satanás, não, a gente foge da aparência do mal, porque a gente sabe que Jesus está do nosso lado, ele já ganhou toda a guerra. Mas, lá fora, o calo vai apertar. Minha pergunta para vocês essa noite é, e eu me sinto muito à vontade de fazer essa pergunta num culto de oração de terça-feira, que eu sei que daqui a pouco mais de 100 pessoas vão estar orando. Minha pergunta para você é, você está disposto a sofrer perseguições por causa do nome de Jesus? Eu os estou enviando como ovelha no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Põe o 17 para mim também. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Aqui no Brasil isso não acontece. Mas eu, a Bárbara, a pastora Lu, a Jô, a gente sabe que tem um monte de país acontecendo isso aqui agora. Pessoas sendo açoitadas porque estão pregando o evangelho de Jesus. Elas estão sendo sal lá fora. Versículo 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. 19. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo, naquela hora será-lhe dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. 21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, e filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Segura na cadeira aí agora. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, todos odiarão você por causa do nome de Jesus, mas persevera até o fim que você vai ser salvo. Jesus falou para a gente como é que vai ser. Jesus, quando a gente fala que é cristão, cópia de Cristo, nós pensamos nas coisas boas que Cristo fez,
os milagres, eu falo, eu quero ser igual a Jesus, eu quero pôr a mão no enfermo, eu quero que ele seja curado, isso não está errado você pedir isso. Eu quero curar o cego, eu quero curar o coxo, eu quero que o surdo escute, não está errado. Só que Jesus tinha uma cruz, Jesus sofreu, você não vai ser colocado numa cruz, isso aqui foi o papel de Jesus, mas quando a gente fala que a gente quer ser igual a Jesus, não esqueçam do sofrimento de Jesus, nós vamos sofrer por amor a Ele. Eu vou te perguntar com toda, e não responda só para você, o que você tem sofrido hoje por causa do Evangelho? Quem está te perseguindo? Quem está enfiando o dedo na tua cara por você ser crente? Ou você está sendo um crente assim, ó, estou de boa. Deixa eu te falar uma coisa, se você não estiver batendo de frente com Satanás todos os dias, porque nós andamos na contramão do mundo, se você não estiver achando uma batalha todo dia para enfrentar contra Satanás, a chance de você estar indo na mesma direção que ele é muito grande. Porque ou é sim ou não, ou você está contra ou você está a favor. Não existe em cima do muro. E quando você se dispõe a ser sal na terra, você vai ver o inimigo se levantando sim, mas ele levanta para cair. Seja o sal na terra. Cadê os jovens aí? Jovens, digam amém. Seja o sal na terra lá na sua escola. É errado menininha rebolando no TikTok, ponto. Ah, mas todo mundo faz, e daí? Homem, seja o sal da terra lá onde você trabalha, onde você estuda, quando você sair daqui. Ah, mas aí eu vou virar um cara tão chato. É para isso que você foi chamado. Agora, se seu corredor está largo, se não está te doendo nada servir o Evangelho, irmãos, eu não sei o que você está servindo. E eu não estou falando para você ir atrás de briga, atrás de encrenca. E saiba, por favor, tenha consciência que Satanás ele usa pessoas para te afrontar. Quando a gente evangelizar na área verde, Satanás usou um ex-pastor, não sei se existe isso. Fiquei sabendo lá no dia. Eu era pastor, eu falei, oxê, tá bom, continua aí. Me levou, me arrastou, você dizima, eu falei, ih, começou. Se você não está incomodando o inferno, irmão, tem uma coisa muito errada. Mas você fala, não, mas eu sou sal, eu sou luz, você está sendo sal aqui dentro. Aonde já está mais iluminado do que você imagina, e não precisa. Aqui já tem os pastores, aqui já tem... Eu não estou falando para você abandonar ministério não, viu? Faz parte do corpo de Cristo. Mas a balança está muito descompensada, está precisando lá fora. Tem outro versículo. João 17. Deixa aí, Wellington, não coloca ainda não. Irmãos, o mundo está precisando das boas novas do Evangelho. Amém? Está cada vez pior. Jesus, ao pregar as boas novas na época de Jesus, o que aconteceu com Jesus? Ele foi para onde? Aonde? Na cruz. Minha pergunta para vocês é, você crucifica alguém que é bonzinho? Você crucifica alguém que é legal? Jesus ele foi crucificado por pregar o amor, por pregar a verdade, por pregar a salvação. Quando você vai pregar para alguém, se alguém se levanta contra você, tenha nas suas... que você saia daqui com a certeza que pode acontecer com você hoje. A sua briga não é contra carne e sangue. Não é contra aquela pessoa que está te afrontando. Você tem que ter um discernimento espiritual para falar assim, Satanás, maldito, desgraçado, que está atrás daquela pessoa, usando ela para te afrontar. Porque aquela pessoa merece tanta salvação que te alcançou, precisa alcançar ela. Você não é para criar inimigo, sendo sal da terra, sendo duro. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Está aparecendo tanto pregador, coach, motivando as pessoas, dando palestras motivacionais, que parece que no céu vai entrar pecador motivado, mas no céu vai entrar pecador arrependido. E quem tem que pregar esse arrependimento somos nós. Você um dia se arrependeu de tudo que você fez na sua vida e chegou em Jesus. Você não precisa ser motivado. Hoje nós não precisamos de pessoas que preguem pregação motivacional, deixa isso aí para outra área. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Você pode pregar igual o João Batista. Raça de víbora. Arrependam-se.
Como você pode pregar da forma mais doce e amorosa possível. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Custe o que custar, doa a quem doer. Porque o Evangelho, ele incomoda. O Evangelho não motiva ninguém que não conhece o Evangelho. O Evangelho vem para confrontar. Ele não conforta ninguém. Hoje está sendo vendido um Evangelho, e eu, Laerte, vou falar por mim, eu tenho medo de um dia Deus olhar para mim e falar, eu estou te vendo na mesma categoria dos falsos profetas, Laerte, porque você está pregando o que o povo gosta de ouvir, e não o que o povo precisa ouvir. Tem uma grande diferença. É gostoso demais quando você vem num culto, e não é errado, mas você chegar lá fora, e ver uma pessoa com a vida toda torta, e você falar, isso é normal, você está anulando a cruz de Cristo. Não, não é normal. E aí Deus vai te usar da forma que Ele tiver que te usar. Seja você metendo a mão no rosto, seja você abraçando, cada um tem uma estratégia para evangelizar. O que nós temos que fazer é ser o sal na terra. E cada vez mais eu estou me deparando com pessoas que estão precisando desse sal. E cada vez mais eu estou vendo menos pessoas dispostas a ser esse sal lá fora. Aqui dentro a gente se estapeia para fazer as coisas para Deus. E lá fora o mundo está gritando, quem é Jesus? Quem é Jesus? Irmãos, tem lugares, eu vi um documentário no Netflix, tem lugares que o nome de Jesus não chegou ainda. Tem lugares onde as pessoas se matavam praticando esporte. Chegou o Evangelho de Jesus, as pessoas pararam de se matar, porque falaram, não pode. Então tem muito trabalho lá fora, mas muito trabalho lá fora. Você está disposto a percorrer por um caminho estreito e doloroso? Quando Jesus fala, pegue a sua cruz e me siga, é isso que Jesus está falando. De novo, irmão, o que está custando para você servir a Jesus Cristo? Ah, Laerte, mas eu não queria sofrer. Irmãos, então o Evangelho talvez não seja o convite para você. Aí você pergunta, mas por que tem que sofrer sendo crente? Talvez é para Deus te lembrar que o céu não é aqui, porque a nossa pátria é lá. Porque se a gente não passar nenhuma provação, nenhuma dor, nenhum sofrimento aqui, para que eu vou querer ir para o céu? Deus tem algo muito melhor, mas muito melhor. Aqui sim a gente vai sofrer quase igual a Cristo, não estou falando da cruz, estou falando de perseguição. Põe aí para mim, Wellington, João 1, 17. Jesus sabe que a gente está num mundo que não é bom. E Jesus fala assim, ó, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Irmãos, quando você for ser sal na terra lá fora, quem está te protegendo é o próprio Jesus Cristo. Deus vai estar com você. Prega o Evangelho, prega o Evangelho. Não estou falando para você ser um crente chatão que só fala disso, nossa, não jogo mais nem bola, não vou nem não sei na onde, nossa, não vou mais fazer isso. Não estou falando isso. Mas se você estiver jogando bola e tiver alguém que não é convertido, prega o Evangelho para ele. Não rogo que os tire do mundo, põe em volta de novo, Wellington. Não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno, versículo 16. Eles não são do mundo como eu também não sou, você não é dessa terra. Você não foi feito para viver aqui nessa terra, você está aqui de passagem. A eternidade te espera, irmão. E você imagina que maravilhoso, eu não sei se isso vai acontecer lá, não achei na Bíblia ainda, quando alguém fala assim, Dinel, as almas que você pregou o Evangelho, e levantar aquela multidão. Essa para mim vai ser a minha maior alegria. Talvez você vai ter que ser o sal da terra na tua casa. Minha mulher, de vez em quando, ela conversa comigo, ela entra em crise. Vou falar de você, tá? Só um pouquinho. Olha o pastor Cássio falando, nossa, o Laerte agora, ia se consagrar e tirar um 10, vai afundar tudo agora. Ela entra em crise que ela fala assim, cadê as almas? Eu estou pregando, eu estou não sei o quê, e ninguém não sei o quê. Eu estou sendo sal, eu estou fazendo, eu estou indo, eu estou não sei o quê. Eu falo para ela, olha eu aqui, filha. Você foi sal na sua casa. Hoje você pode falar, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Eu estou aqui porque, através da minha esposa, com a ousadia dela, Jesus me alcançou. Seja o sal lá na sua casa, na sua família. Peça sabedoria para Deus, numa festa de Natal, você levanta a mão e fala, eu posso orar? Eu queria falar sobre Jesus Cristo. Ela vem, vou mesmo. Seja o sal que a sua família precisa, que seu filho precisa, que sua mulher precisa, que seu marido precisa. Irmãos,
João 3,16 todo mundo sabe de cor. O evangelho que nós anunciamos é o evangelho da salvação. Vírgula. Para quem crê. Para quem não crê, é condenação. Você não se incomoda com isso? De saber que você tem a solução para um monte de pessoas na sua mão. Você tem a coisa mais valiosa do mundo na sua mão. E você não está oferecendo para as pessoas. Seja por vergonha, seja por medo. Mas que Deus te incomode essa noite, quando você for orar agora, daqui a pouco, fala: Deus, me dá estratégia para eu ser o sal da terra. João 3,16, coloca aí para mim, Wellington. Todo mundo conhece, não precisava nem colocar, né? Porque Deus tanto amou o mundo. Ixi, a tradução está diferente da minha, que eu já ia na minha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Mas vamos ler essa aqui, né? Vai. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse o quê? Só que a gente para aqui, né? Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É a sua missão levar Jesus para as pessoas crerem nele, para elas não serem condenadas. Aonde você vai fazer isso é problema seu. Eu só sei que aqui dentro da igreja não precisa. Eu vou falar para o irmão ali. Que irmão? Não, o irmão da igreja. Não, o irmão da igreja ele já sabe. A não ser que ele está desviado. Agora o seu vizinho talvez não sabe. Você nunca teve coragem de bater no seu vizinho e falou: o que você está fazendo? Já ouviu falar de Jesus? E eu estou fazendo isso, eu estou lembrando que eu nunca fiz isso com o meu vizinho. Ó, toma, Laerte. Quando eles sobem é que está acabando, né, pastor? É isso, né? Eu não coloquei, Wellington, só para eu acabar. Põe aí para mim, 1 Timóteo 4. Timóteo 4, é isso aí, deixa eu ver, isso que é na tradução aqui, é isso mesmo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Versículo 2. Tais ensinamentos vêm de... Não, primeira, eu estou lendo certo? Deixa eu ir na minha tradução aqui, pior é que agora eu estou sem óculos. É 2 Timóteo, velho. Olha eu complicando o cara da mesa aí. 2 Timóteo 4. A partir do versículo 2. Prega a palavra, esteja preparado de quanto tempo? A tempo e fora de tempo, a todo momento você tem que estar preparado. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, vão sentir coceira no ouvido. Irmãos, tem pessoa que você vai falar de Jesus hoje, a pessoa faz assim, faz mesmo, é literal. A pessoa faz assim, não quero ouvir. Por que ela não quer ouvir? Juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Não, na quadrangular da Alves Dias eu não vou, porque lá a palavra é dura, mas tem uma igreja que fala só sobre dinheiro, mas tem uma igreja que fala que casamento entre pessoas do mesmo sexo é normal, então eu vou lá. As pessoas vão seguir os seus próprios desejos. A gente está vendo isso acontecendo embaixo dos nossos olhos. Minha pergunta é, o que nós estamos fazendo com tanto isso de informação? O convite de Jesus para você essa noite: seja o sal que a terra está precisando. O mundo está clamando por Jesus. O seu vizinho está clamando por Jesus. Você, mulher, que seu marido não é convertido, o seu marido está clamando por Jesus. Seja o sal, tenha sabedoria. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho do arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, vocês estão no caminho errado. O evangelho de Jesus, ele vem para confrontar as pessoas, ele vai bater de frente e falar: você fazia isso, não tem que fazer mais. Você, mulher, que se vestia toda sensual, você se converteu, não tem que se vestir mais. Você, homem, que achava que ter um monte de mulher é normal, não tem que achar mais,
porque o Evangelho de Jesus confronta, e é esse sal que o mundo está precisando. Para fechar, cheguei na empresa ontem, uma pessoa cristã, teve carnaval de rua na minha rua, aí eu, achou que eu ia falar glória a Deus, aí eu, ainda bem que a pessoa falou, olha isso aqui, pessoas nuas na rua, tirando foto em frente de igrejas, em escadas de igrejas, mulheres nuas. Falei, não quero ver isso aí não. Mas olha o que está acontecendo. Eu falei, não quero ver não. Sabe que isso veio na hora, de uma forma assim, dolorida? Olha o que o mundo tem coragem de fazer e você não tem coragem de pregar o Evangelho. Por medo, por perseguição. Bem-aventurados sois vós se forem perseguidos em meu nome. Bem-aventurados sois vós quando inventarem mentiras em meu nome e te prejudicarem. O Evangelho de Jesus, para você, crente, não é um chamado para autorrealização, é um chamado para autorrenúncia. Nós temos que nos matar todos os dias. Nós temos que abrir mão de alguma coisa todos os dias, por amor a Ele. Por amor a Ele. Porque Ele ama almas, e o nosso principal foco é amar almas. Que o Espírito Santo te incomode essa noite. Que pelo menos 1 minuto da sua oração hoje, você peça toda a sabedoria de Deus, para você ser o sal que o mundo está precisando. Não deixe de ser sal dentro da igreja, mas aqui já está tudo gostoso. Aprenda aqui e vá lá para fora. Você é uma bomba na mão de Jesus. Agindo Deus, não vai, não tem. Então já pensa numa pessoa aí que não é convertida e fala, para essa eu vou falar de Jesus. Para essa eu vou levar ela para a eternidade junto comigo. Amém? Silas? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Laerte por esta palavra que nos trouxe grande exortação. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouco você vai dobrar os seus joelhos, vai orar, vai apresentar os seus pedidos. E o Senhor que te abençoe está aqui para te ouvir. Então nós vamos louvar a Ele, porque sempre foi Deus, irmãos. Tudo a Ele, tudo para Ele. Glória a Deus. Preparei para ti muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei para ti, eu preparei para ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. É Ele, é sempre Ele, aleluia.
te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Você responderá: foi Deus, foi Deus. Aleluia.